Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia: O advogado que eu mandarei para vocês de junto do Pai é o Espírito de verdade, que procede do Pai. Quando ele vier, dará testemunho de mim. Vocês também darão testemunho de mim, porque vocês estão comigo desde o começo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para decifrar os mistérios que Jesus quer nos passar através da palavra. O advogado que eu mandarei para vocês de junto do Pai é o Espírito de verdade que procede do Pai. Esse Espírito a gente já reconhece de cara que é o Espírito Santo. Já dá pra gente reconhecer isso, né? É o Espírito Santo que está presente no Evangelho de hoje. Ah, mas o que o Espírito Santo vai fazer no meio de nós para decifrar aquilo que a gente reconhece? Lembra que eu já falei aqui no canal que Deus é justo, que Deus julga, mas Deus não julga de acordo com o mandamento da terra. Deus julga de acordo com o mandamento do céu. Qual que é o mandamento do céu? Dar ao outro o que ele precisa e não o que ele merece. O que nós precisamos então, de fato, meus irmãos e minhas irmãs, é o Espírito de Deus. É aquilo para reconhecer as nossas ações, se elas estão certas ou erradas. Claro que às vezes a gente precisa de um sermão como para poder reconhecer que nós estamos fazendo errado, porque nós sempre acordamos na hora que já é tarde. Nós sempre despertamos para o novo na hora que já é tarde. Porque aquele lugar que a gente está é bom. É bom pecar. É bom fazer errado. Mas Jesus reconhece que a gente tem uma tendência para o pecado e ele nos retira daquele pecado. O que faz nós sermos mais puros de coração, mais humildes para Deus, é justamente essa humildade. Essa humildade que Jesus fala aqui no começo do Evangelho. O advogado que eu mandarei para vocês junto do Pai é o Espírito de verdade. É o Espírito que procede do Pai. Ele vem do Pai para julgar vocês de acordo com o que vocês precisam. E quantas pessoas que viram e falam: Oh, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda a resolver esse problema. Eu estou... Aí Deus vira para você e fala: Eu estou tentando. Se você não acorda para a vida, se você não acorda para reconhecer que Jesus quer fazer milagre na sua vida, ele não vai despertar. Você não vai despertar, você vai continuar aquela pessoa fraca, deprimida, porque sem Deus você não é nada. Ontem o padre, na missa de primeira Eucaristia das crianças, ele falou uma coisa muito interessante. Sem Deus, sem Eucaristia, nós não somos nada. Nós não somos um grão de areia perante o oceano. Sem a Eucaristia, nós não somos nada. Porque a Eucaristia que nos fortalece. Deus nos fortalece. O Espírito de verdade nos fortalece. Porque a verdade é mais forte. Quem prevalece, a verdade ou a mentira? A verdade. A verdade sempre prevalecerá mediante a mentira. Aquilo que é mal, aquilo que é errado, aquilo que é ruim, a partir do momento que você reconhece que isso é ruim na sua vida, ele sai. Ele se retira. Porque Deus não vive do mal, mas do bem. E ele reconhece que nós temos uma tendência do pecado. Então não somos nós que descobrimos, mas é Deus que descobre para nós. Porque quando nós deixamos Deus entrar na nossa vida, ele entra, faz morada e começa a limpar o nosso coração. Vocês também darão testemunho de mim, porque vocês estão comigo desde o começo. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, nesses poucos versículos a gente descobre muita coisa. Nesse pouco versículo, aquele que está com Jesus desde o começo,
E desde o começo o que eu digo é, desde quando se manifestou o católico, desde quando se manifestou o cristão, este dará testemunho de Deus. Porque só dá testemunho quem conhece, né, gente? A gente sabe muito bem. Você não vai. Você acaba de ver alguém assaltando um banco. Você não vai colocar um doido que tava lá na praça, que tava, sei lá, não tava prestando atenção, tava olhando pros pássaros, pros pardal, tava olhando pra meio mundo, mas não tava olhando pro roubo que teve. Você não vai colocar aquele cara pra testemunhar, porque ele não vai dar o testemunho correto. Ele vai dar aquilo que ele pensa. Mas você vai colocar aquela pessoa que tava lá dentro do banco, que tava lá atendendo. Porque essa pessoa conhece, porque ela tava lá vendo. Ela estava lá desde o começo, desde a hora que o banco abriu. E você? Você tá desde o começo com Jesus? Desde quando Jesus abriu na sua vida? Porque só aí você vai poder falar para os outros aquilo que você diz estar certo. Quantas pessoas que chamam o outro e corrigem o outro, sendo que a pessoa está até mais errada que a gente? É uma coisa estranha até. Então, o primeiro passo é: eu estou certo mediante as minhas ações? Observar as ações que você tem para a sua vida é muito importante para no futuro nos corrigirmos e podermos corrigir o outro. Lembra o que Jesus diz várias vezes: tirai primeiro a pedra que está no seu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Assim, nós devemos carregar esse pensamento. Nós temos que primeiro olhar para as nossas ações, para depois olhar para as ações do outro. Porque é através das nossas ações que o outro vai ver. Um dia eu perguntei para minha mãe, mas por que eu tenho que limpar o pé na hora que eu entro dentro de casa? Minha mãe virou para mim e falou assim: porque os outros não limpam. Mediante a sua ação de limpar o pé dentro de casa, os outros vão começar a limpar por causa que você está limpando, por causa que eu estou limpando. Funciona, em tese funciona. Porque depois de tanto brigar, até que os outros entenderam, né? Mas a raiva, ela não vai levar a gente para lugar nenhum. Então, o espelhar-se, o observar-se. No começo, quando eu comecei como acólito, que eu sabia que eu ia chegar na etapa mais difícil de um acólito, que é servir no turíbulo, eu sabia que eu ia ter que estar ligado. Eu sabia que eu ia ter que estar prestando atenção em todas as ações dos outros para poder depois observar a minha. E então, todo santo dia que tinha missa com turíbulo, eu ia. Ah, mas que não vai ter tanta coisa importante e tal, mas eu ia. Eu ia lá só para ver como é que era, só para aprender. Nem que eu ficasse na vela, eu ia. E aí começaram a questionar sobre o meu papel. Colocaram eu para poder servir. Né? Um dia eu fui na naveta, outro dia eu fui na vela. E aí um dia eu perguntei pro coordenador, mas por que você tá fazendo isso comigo? Já me coloca no turíbulo logo de uma vez. Ele virou para mim e falou assim, calma, paciência. Não é tudo de uma vez. Preciso eu estar vigiando as suas ações para ver se você, observando as minhas, você aprendeu. Ou seja, ele colocava eu para servir na naveta, para servir na vela, não para mim poder ficar mais baixo do que ele, mas para mim observar aquilo que ele estava fazendo. E através das ações dele, eu fiz igual. Foi aí que eu comecei a pegar a ideia. Foi aí que eu comecei a ver a ideia. Hoje, eu sirvo já com tudo aquilo que ele me ensinou. Coloca 3 carvões para entrar, depois lá para a comunhão você coloca mais 2. E aí vai. Trabalha com 5 carvões. Hoje eu já reconheço também que aquilo faltava um pedaço. E aí eu aprendi também a várias outras ações. Colocar um pouco de incenso antes de começar a missa para dar uma fumaça maior, porque não é colocar uma pazinha completa, aquilo lá só quem faz é o padre, né? Aliás, isso é um erro que todos os acólitos cometem. Colocar 2 pazinhas antes do padre colocar, né? O incenso, ele em si, quem coloca é somente o padre.
O que nós, coroinhas e acólitos, podemos fazer é colocar uma migalhinha, um pozinho, né, um cisco, digamos assim, para dar uma fumacinha. Para quando o padre colocar, já dá aquela fumaçona. Porque senão, se você deixa só para o padre colocar, aquele carvão já tinha queimado tudo. O incenso, ele dá mais gás pro carvão. Ele dá mais força pro carvão. Foi mediante, eu descobri isso mediante a um coroinha que é muito antigo na paróquia. Um acólito que é muito antigo na paróquia. Ele serve desde a época da primeira instituição de acólitos e coroinhas que teve aqui na paróquia. Então ele é muito antigo. É muito mais antigo do que eu. Ele me ensinou muita coisa. Ainda está me ensinando, porque ele serve até hoje. Já é cerimoniário, né? Já não é mais nem acólito nem coroinha. E eu aprendi muito com ele. Estou aprendendo ainda. Agora, aquilo que o meu coordenador eu perdi, aquilo que eu aprendi com ele, claro que não. Eu vivo com aquilo também. E eu posso ensinar aquilo para os outros. Hoje em dia, quantas coroinhas que vêm me procurar pedindo ajuda, algum auxílio para servir no turíbulo, porque eu já servi várias vezes. Eu não reconheço tudo, mas alguma coisa eu reconheço. E aí eles me perguntam, olha, é 3 de 3 ou é 3 de 2? Aí eu pergunto, porque às vezes que bate, né, o turíbulo para poder incensar lá com o sino. É 3 de 3 ou é 3 de 2? Agora é 3 de 2, né? Mais 3 de 3, né? Aí eles me perguntavam, mas como que faz? Eu pegava o sino e ia lá, badalava. Aí eles, entendeu. Então, e ia. Porque quanto mais você vai ficando, quanto mais você vai aprendendo com o antigo, mais você vai observando para poder mostrar o antigo depois. Olha, do jeito que eu aprendi era assim. Do jeito que eu aprendi, do jeito que eu acompanhei desde o começo, era assim. Por isso que Jesus confiava nos 12. Porque os 12 estavam com ele e sabiam o que ele fazia desde o começo. Aquele que não está com Jesus desde o começo não aprende. Porque a nossa vida é como um livro, eu já falei isso várias vezes. Se nós não pegarmos a página certa do livro, pegarmos pelo meio, a gente não vai aprender nada. Agora, se a gente pega o livro de Jesus do começo, aí a gente aprende tudo. E qual é o livro de Jesus? Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia. Quer dizer, então, que eu tenho que ler de Gênesis até Apocalipse? Não. Eu conheço uma pessoa que leu a Bíblia inteira e depois ela declarou insanidade mental. Eu não tô falando que a Bíblia deixa alguém louco. Nada disso. Mas estou falando porque a pessoa leu a Bíblia inteira e não sem parar, né? Sem dar pausa. Todo dia ela lia a Bíblia de manhã até a noite, até a hora de dormir. E aí chegou um dia que ela pirou. Por quê? O bom demais machuca. Deus mesmo fala isso. A verdade verdadeira, a verdade de Deus, o que Deus, se a gente descobrisse tudo aquilo que Deus quer para nossa vida de um dia só, a gente fica maluco. Deus quer de nós também o dom da paciência. Quanto mais pacientes nós formos, mais entendedores de Deus nós seremos. Por isso que existe somente um evangelho para o dia. É bom acompanhar o evangelho, mas só tem um. Para a gente entender que Deus é um só e que Deus pede para nós a paciência. Quando ele vier, ele dará testemunho de mim. A última frase para a gente encerrar o evangelho de hoje. Quando o Espírito Santo vier no nosso coração, ele dará testemunho de Jesus para nós. A gente já conhece Jesus, já sabemos o que ele fez. Mas nós conhecemos ele como aqueles doutores da lei conheciam. Lembra aquele diálogo entre os doutores da lei? Que eles falavam, olha, mas não é aquele Jesus Nazareno que nasceu em Belém? Seu pai é carpinteiro. A sua mãe trabalhava no campo.
É aquele Jesus. Nós até fomos levar presentes para ele. A família de Deus é outra. O quanto mais nós reconhecermos o verdadeiro Deus para a nossa vida, mais a gente vai reconhecer que somente Jesus é necessário para a nossa vida. E para isso a gente tem que deixar o Espírito Santo entrar. Para isso a gente tem que deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida e abrir as portas do nosso coração. Porque só ele entrando na nossa vida, a gente começa a ficar crente para o outro. Porque ele faz tudo isso em 2 versículos. Olha que milagre. Ele cura, ajuda, dá o que o outro precisa, ele corrige, ele proclama a Deus, ele fala de Deus, ele louva a Jesus e ele envia as pessoas para louvar a Jesus. Todos esses 7, 8 mistérios ele diz em 2 versículos. Difíceis de compreender, mas ao mesmo tempo fáceis de se lidar. Uma pessoa que não tem esses 12 versículos, esses 8 mistérios no seu coração, não sabe viver Jesus na sua plenitude. E ainda tem mais um que eu não falei. Ele dá para nós o dom da paciência. São 9, não são nem 8. Aquele que tem Jesus no coração, este terá paciência. Portanto, que nós peçamos a graça de Deus para a nossa vida, que Ele nos ajude a sermos mais pacientes, mais misericordiosos para a vida de Deus. Deus, Ele não nos quer assim. Claro que às vezes, a gente reconhece que às vezes a pessoa não tem a paciência total. Aí a gente tem que começar um ponto. Por que não tem a paciência? Às vezes tem algo que está te incomodando. O padre falou ontem, a raiva, a impaciência, o nervosismo é alguma coisa que está incomodando o seu coração. O que está incomodando o seu coração? O que está incomodando a sua alma? Deixa a sua alma descansando e plena, para que assim os mistérios de Deus fiquem mais fáceis de compreender. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fiquem na paz e na alegria de Deus.